Você tá... Boa tarde, Marcelo Parque. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Estou aqui com o Yoko. Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. Aqui do meu programa. Estou aqui com os meus amigos, Yoko e Parque. Estamos aqui no Growth Conference em São Paulo. E, cara, não tem pauta. A gente achou uma sala, enfiou essa câmera aqui em cima e vamos falar de marketing B2B, vendas B2B. Parque, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você viu de erros das operações que você atendeu, da galera que você trocou ideia esse ano, em 2025, que a turma não pode errar em 2026? Fala alguma coisa aí, Pedro. Meus clientes não erram, eles são excelentes, muito inteligentes. Mas, claro, tem empresas que dão umas deslizadas, né? Uhum. Mas brincadeiras à parte, cara, deslizada básica é tratar o mercado tudo igual, né? Então, não fazer a devida segmentação. E quando a gente fala segmentação, não é só olhar assim, vertical saúde, vertical hotelaria. Não, e mais fundo, mesmo quando a gente fala grandes contas, outro exemplo de segmentação muito rasa. Olha, eu tenho as pequenas empresas, tem as médias empresas e as grandes. É um jeito de segmentar, mas ainda é muito grosseiro. Uhum. Tem que entrar mais no detalhe, né? Esse é uma escorregada básica, assim, que acontece bastante. E que a hora que você acerta isso já dá muita diferença. Muito bom, deixa eu segurar aqui aí eu volto pra mim. Deixa eu ver se tá gravando ainda pra não dar pau. E você, Yoko, o que você viu a galera derrapar ou que vocês, de repente, aprenderam aí nesse ano? Que aí você recomenda pra turma, ó, pessoal, olha pra isso aqui especificamente que você vai ganhar mais tempo em 2026, falei. Eu seguro. Boa. Cara, eu tô pensando assim, porque a vida de startup é você derrapar constantemente, né? Errar todo dia, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é abraçar o erro e as tentativas, a experimentação como parte do processo. Então, eu não vejo essa pergunta como se fosse um peso, assim, Sim. sabe? Eu acho que faz parte do caminho. Mas eu acho que a parte mais importante já que é parte do processo, é como que você vai aprendendo conforme você vai fazendo isso, né? Então, boa parte do nosso trabalho, a gente pivotou esse ano, né? A gente teve que quase que revalidar o ICP, meio que na linha do que o Parque falou, né? A gente tinha uma hipótese anterior, a gente agora tem um outro produto. Então, a gente passou por todo esse processo de, sabe, pensar qual mensagem, qual editoria, qual conteúdo a gente ia fazer com base numa primeira hipótese. Mas conforme os clientes vão fechando e você vai vendo o uso, normalmente você tem que voltar e renutrir tudo isso, essa máquina, né? Sim. Então, eu acho que se fosse falar, qual foi o erro, assim, a nossa vida é errar, mas conforme a gente vai errando um pouquinho, acertando, e você vai ajustando a tua máquina, mas sempre tendo esse olhar mais completo, né? Então, como você vai pegando insight lá de uso do cliente, dos clientes que vão fechando, para renutrir teu marketing, você vai fazendo essa rodinha girando. Boa. Uma coisa que eu noto, eu não sei nem se vão falar aqui, eu acho que fala pouco no B2B, assim, porque eu acho que o produto acaba sendo meio imutável no mercado B2B. Às vezes não é uma alavanca que a galera considera mexer na oferta, no produto e etc. E eu vejo que muita empresa sofre muito porque ou tem um produto que não é urgente, ou embalou, ou tá num caso de uso que não é urgente. E aí eu coloco vendedor, meta, SDR, investimento numa coisa que o mercado não tá na mesma urgência que a gente. Então, atendendo ao longo do ano os clientes que a gente atendeu na DGEM, eu vejo que quem pensou o negócio, tem um PMF muito forte, ou tá meio que revisando onde que isso aqui se aplica mais urgente para o que está acontecendo agora, o funil vai melhor. O ciclo de venda é maior, as taxas de conversão aumentam, porque eu vejo muita gente querendo vender igual, pelos mesmos motivos, para as mesmas pessoas, e às vezes, cara, como que eu trago um pouco de AI para o discurso? Como que eu trago um pouco mais alinhado a minha proposta de valor ao cenário econômico? Às vezes é o mesmo produto, mas embalar, né? Tipo, pensar muito nisso na proposta de valor, acho que é uma coisa que as empresas não iteram tanto quanto iteram campanha. Então, eu acho que normalmente pensa a proposta de valor, e eu já vi mudar assim, vamos tentar esse mesmo caso de uso. Então, um cliente nosso está aqui, depois dá para ele até contar um pouco disso. Cara, e se a gente pegar essas mesmas premissas que a gente vende para uma área de inovação e a gente aplicar em melhoria contínua?
cara, voando. A mesmíssima coisa, entendeu? Então, às vezes pensar a proposta de valor, que aí é um pouco de segmentação, mas também é um pouco do product marketing, assim, né? Então, acho que o marketing muitas vezes não tem muito espaço para essa troca com os executivos, com o board, etc. E eu acho que tem muita coisa que destrava aí, da galera que fica meio questionando o PMF, o produto ao mercado, do que o go-to-marketing especificamente. Então eu vejo que é uma coisa que muita gente continua insistindo numa coisa que a galera não quer comprar, entendeu? Então rola um desalinhamento. É mais negócio, mas impacta na receita totalmente. Então esse foi um ponto que para mim é importante. E aí, pegando esse gancho, você acha que a galera deveria falar participar mais de conversa de produto, oferta e posicionamento em marketing? Deveria falar mais? E você vê esse envolvimento? O povo questiona isso ou é uma coisa que não entra tanto igual processo, playbook, framework, etc? Cara, acho que eu vejo como uma faca de dois gumes, porque eu também vejo empresa que só fala de produto. O meu produto é isso, o meu produto é aquilo, a feature é isso, a feature é aquilo. E qual que é o impacto para o teu cliente, para determinado segmento do mercado, né? Então é uma faca de dois gumes. Acho que tem empresa que tem que olhar mais pro lado do cliente, olhar menos para o produto. Tem empresa que talvez tenha que olhar pro produto e falar, cara, eu preciso ajustar. Talvez é o seguinte, lembrar que não é um fator, né? É a combinação, tem que ser coerente, né? O produto que você tem com a iniciativa prioritária que está resolvendo para determinado segmento. É esse conjunto, né? Sei lá, minha visão é essa. Assim. Sim. E o Yoko, que passou por mudanças agora recentes, tá vivendo coisa parecida. Qual que é a diferença? Pensando no funil, pensa no cara que tá ali olhando para go-to-market, não tá olhando para definir produto, etc. Nessa mudança que vocês fizeram, o que você sentiu, assim, que é uma coisa mais pivotagem, etc., mas acho que está conectado à receita, não tem jeito, né? Então, qual que foi essa experiência? O que você sentiu dessas mudanças, assim? Pode ser meio filosofia de como pensar, mas a gente não dissocia produto de go-to-market. Essas coisas, elas são unificadas, né? Então, assim, a forma de empacotar o teu produto faz parte do produto. Então, pode ser que em empresas maiores isso já tem mais silo, mas como a gente tá muito próximo, todo mundo, a gente vê que essas coisas elas estão totalmente interligadas, porque o caso de uso vai definir o roadmap. Sim. Às vezes você tem uma visão inicial, mas conforme o cliente vai usando, você vai tendo caminhos diferentes, né? Eu tava falando, Fernando, tava conversando com eles, o quanto a mudança do caso de uso ou da persona, da área, quando a gente troca, isso destrava muitas coisas no funil, né? Então, às vezes, uma demanda que a gente não tinha, a gente passa a ter porque a gente está aplicando a mesma coisa que a gente tinha numa área diferente. E vocês estão passando um pouco por isso, assim, na Evo, né? Então, ia ser legal você falar um pouco dos experimentos de outras áreas com a mesma solução e como que tem sido para vocês, que são áreas relacionadas, mas vocês têm muito claro uma hipótese de uma área e tem outra coisa surgindo, né? Então, conta pra gente como tem sido esses testes e tudo mais. Perfeito, Vitor. Quando a gente... Segura você que eu tô longe. Quando a gente estabelece um negócio, a gente tem muitas vezes uma premissa de um ICP desejável, mas quando a gente vai para o mercado, muitas vezes a gente descobre que aquele ICP não necessariamente é quem vai comprar o seu produto. Lógico, você consegue ter uma penetração de mercado interessante, mas você se provocar muitas vezes, testar e tentar descobrir quem de fato compra o seu produto pode ser o diferencial. E aí um exemplo na nossa empresa, né? Nós somos uma empresa de gestão da inovação e o nosso software é voltado para a criação de futuro dos negócios. Só que no mercado atual, no qual muitas empresas estão, de certa forma, sendo pressionadas por resultado em curto prazo, a melhoria contínua, que é uma área correlata, ela tem aparecido cada vez mais. Só que se a gente não se provocar e tentar estabelecer dentro desse mercado, dificilmente a gente descobriria como que esse mercado tem potencial para o nosso negócio. Então, muitas vezes você se apega a uma premissa e se você não se provoca, dificilmente você sai daquele status quo de, vou focar naquele CP. A gente conversou sobre isso no evento hoje, né? A gente ouviu falando sobre um ICP dinâmico, eu acho que é isso que a gente tem visto acontecer na prática hoje no nosso negócio.
Muito bom, muito bom. E aí, pergunta pros... Acabou? Não. Pergunta pros três aqui também. O que você tá pensando na sua estratégia de go-to-market para 2026? Pode falar, será? Não, mas sem entregar um... mas às vezes premissas, assim, né? Ou quais são as ideias, o que vocês estão vendo pro mercado B2B, assim, em geral. Uma coisa que eu posso começar falando, tava até conversando com o Yoko no almoço, eu acho que o mercado B2B vai chegar à conclusão, principalmente com o outbound declinando, que para mim isso é um fato, que eu acredito que as máquinas de marketing vão aumentar. Eu acho que a necessidade de engajar o prospect, acho que é maior do que antigamente. Cada vez mais, eu acho que as empresas precisam gerar mais pontos de contato, mais entrega de valor para o processo de venda ser mais simples, assim, né? Para ser mais leve, mais fácil, para ter uma taxa de conversão maior. Porque quando a gente olha os playbooks, e um pouco do que a gente estava ouvindo aqui também, a lógica sempre foi XAEs, meta, tal, etc. E vamos lá. Só que sem demanda para trabalhar, sem interesse no mercado, você às vezes tem um custo muito elevado de uma taxa de resposta muito baixa, porque não tem uma mentalidade de engajar, de gerar valor antes para depois ter facilidade nas vendas. Então, eu vejo muito esse movimento de empresas que têm uma taxa de conversão no funil de vendas mais alta, elas têm um trabalho de educação e de engajamento muito bom. É difícil a pessoa não fazer nada pro mercado e sacar dinheiro, sacar a receita, assim. Então, é o que eu enxergo, assim. Eu acho que uma coisa que pensando e trocando ideia com clientes e até pensando na expansão da DGEM no ano que vem, etc., eu quero que essa proporção seja mais marketing e vendas trabalhando com gente que quer comprar, de fato. Igual eu e o que estava falando, ele pode falar depois um pouco, meio que é a base do quem está pronto para comprar e quem não está pronto para comprar também. Se você tem um mercado que está comprando, aí eu acho que, de fato, vendas, taca pau, escala o time, está com demanda reprimida, cara, manda bala. Mas eu vejo que é caso de 1 em 10, assim, né? Então essa seria a minha recomendação, é o que eu pretendo fazer, e é uma coisa que eu acredito muito. Então, não subestimar o trabalho de engajar, de gerar valor, de geração de conteúdo, para que o time de vendas, cara, tenha muito rapport, tenha muito ponto de contato, tenha muito... o prospect tenha muito brand awareness para, tipo, pô, cara, já participei de tudo, já sei quem são vocês, Vamos, agora é hora da gente falar de negócio, assim. Então, isso que eu olho para 2026, assim, um pouco. E aí, fala aí, eu. Boa. Não, do nosso lado, a gente parte muito dessa filosofia, e não só por crença, mas porque a gente sabe o que funciona no marketing, né? Tem um monte de estudo, 95/5, né? No final, disponibilidade mental. Então, o retorno desproporcional do B2B, ele vem do marketing. É que normalmente as operações não investem tanto, né? Então, pro ano que vem, a gente continua olhando para isso, a gente olha muito para criação de conteúdo, de qualidade, como a gente faz engajamento de comunidade, né? Como que a gente faz essa galera se conectar entre si e agregar valor. E aí, que nem você falou assim, eu também tenho muito na cabeça que o marketing bom é assim, por exemplo, vendas. Vendas a gente tá entregando valor e em troca o cara tá pagando alguma coisa. Exato. O marketing bom, você entrega valor, mas você não cobra dinheiro em troca. Esse é o bom marketing. Então a gente tem que agregar valor para a turma e no final o efeito é gerar disponibilidade mental. E quando a pessoa estiver no momento de necessidade, ele vai entrar em contato contigo. Então é continuar fazendo isso. O meu desafio é como eu consigo fazer isso em mais escala, né? Sem perder esse toque pessoal, esse toque que parece que tudo é bem cuidado nos detalhes, mas ainda assim conseguir escalar. E aí continuar proporcionando uma experiência boa para quem decide comprar também. Muito bom. Vai, Parker. Agora eu quero saber sua opinião a respeito. Cara, vai bem em linha com... como sempre, nossas conversas convergem, né? Assim, a filosofia, o que a gente vê funcionando. E eu enxergo assim, cara, primeira etapa é você tem que construir reputação. Esse lance de, não dá pra simplesmente achar que o vendedor vai lá sacar e conseguir fazer as vendas, né? Sem você ter construído uma marca. Total, Então, acho que a primeira etapa, assim, cara, especialmente, e particular que para quem estiver vendo,
eu sempre falo pensando para grandes contas, né? Para contas de maior porte. Cara, você não vai conseguir bater na porta de uma empresa grande e sair vendendo, se ela não te conhece. Não tem como, impossível. Não vai nem te receber. Exato. Então a primeira etapa é você conseguir construir reputação. Uma reputação mínima para começar a consumir teu conteúdo e ver, cara, esses caras são bons, esses caras são sérios. E esse trabalho de construção de reputação tem que chegar num patamar em que você consegue ter o que eu chamo de engajamento profundo com essa conta. O que é engajamento profundo? Tem duas características. Primeira característica é, essa pessoa dentro dessa conta, ou essa conta, vai me disponibilizar o tempo dela. Ela está disposta a falar, cara, eu vou separar 1 hora para conversar contigo, eu vou separar 3 horas para ir num evento teu, né? Ou vou separar 30 minutos para ver um report que a tua empresa criou. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto do engajamento profundo é a propensão dessa pessoa, dessa conta, a te dar informações que não são públicas. Não é informação sigilosa, tá? É informação não pública. Por exemplo, cara, qual software que vocês usam lá dentro de marketing? É informação não pública, mas não é sigilosa. Essa combinação de, cara, então você construir tua reputação para conseguir disponibilidade de tempo e acesso a informações não públicas, eu diria que é 80% para você subir na preferência ali de marca, né, de ter disponibilidade mental, deles lembrarem de você quando eles entrarem em momento de compra. E aí, quando entrar em momento de compra, você tem acesso a informações que possivelmente outros concorrentes não vão ter acesso ainda. Então, você sai na frente na hora que abrir o deal. Né? Muito bom, muito bom. Fernando, fala aí. Com a licença de ser um pouco mais simplista que meus colegas aqui, eu acho que quando a gente pensa no ciclo de vida do cliente, a gente tem 3 possíveis fases. Às vezes, a quinta não é a melhor de todas, que é o churn, né? Mas quando a gente pensa nesse ciclo de vida, ele vem do engajamento, ele vem do alcance que sua empresa tem, ele vem da aquisição, não necessariamente aquisição de fechamento de conta, vem da monetização, vem da retenção ou do churn. 3/5 dessa fase são responsabilidade do marketing. Então, se a gente pensa em uma estratégia de escala, de vendas complexas, o marketing ele tem um papel que é primordial. Então, o Lucas, a gente estava conversando mais recentemente sobre a empresa dele, que no mercado atual, no qual essas 3 fases elas estão cada vez menos rastreáveis, você precisa ter uma amplitude de sistemas, de possibilidade de fazer esse engajamento acontecer. Então, assim, respondendo a sua pergunta assim, de forma bem simplista, eu acho que realmente o marketing ele vem se tornando, ele nunca deixou de ser, né? Mas eu acho que as empresas passam cada vez mais a reconhecer que sem o marketing, sem essa possibilidade de gerar o alcance e fazer com que a empresa seja conhecida, como o Marcelo comentou, ninguém vai comprar de você sem saber quem você é. Então, eu acho que esse papel de saber com quem você é, ele vem da comunicação, ele vem do marketing, vem de estratégias que elas são conjuntas. Muito bom. E para fechar, qual que é a melhor dica que você pode dar para um líder de marketing B2B para o 2026 dele? Não procure resposta simples. Discorra. Não, acho que é isso, assim, você precisa de profundidade, você precisa entender seu cliente, precisa entender como funcionam as suas máquinas. Eu sei que às vezes, quando a gente fala de conteúdo e simplificação, mundo de cortes, às vezes parece que tudo é resumível e é simples, mas na prática é complexo mesmo. Então, entra de cabeça na tua complexidade e encontra a resposta que funciona para você. Óbvio que você pode estudar, pegar essa referência, etc. Não precisa partir do zero. Mas eu diria que é não ficar procurando as respostas simples. Provavelmente você tem uma resposta, uma fórmula que funciona para você e essa é a sua saga, né? Esse é o seu exercício. Então eu sei que a pergunta talvez queria... Não, foi ótimo. Simples, Foi bom. Mas eu acho que é isso. Acho que você tem que se aprofundar para conseguir encontrar a melhor resposta para o teu negócio. Muito bom. Park, melhor dica que você pode dar para um head de marketing que vai liderar, pensar no que vem, um cenário econômico complexo, time para cuidar, budget para alocar, diretor de vendas olhando e falando assim, esse povo aí não faz nada direito. Então, qual que é a sua dica para essa turma? Cara, eu vou repetir o primeiro ponto lá, que é segmentação. Segmentação rasa vai dar resultado raso também.
Então, precisa dar resultado com eficiência, cara, vai, segmenta, entende? Não é segmentação de base de e-mail, tá, gente? É a segmentação de entender por que tá comprando, né, qual foi o atributo mais relevante que aquele segmento identificou, quem são as buyer personas ali relevantes, por onde que você entra. Então, é isso. Segmenta e vai entender, pegando o gancho do Yokota aqui, e vai a fundo. Pega um segmento que for de um tamanho suficiente para vocês crescerem e foca naquilo ali, cara. Sim, e só pegando um gancho do que o Parque tava falando, acho que até falou um pouco, acho que o Daniel da Cortex falou de manhã sobre as especificidades do ICP, né? E, cara, cada um vai ter um nível de detalhe muito diferente do que é o seu ICP, né? Então, não é só firmográfico, não é só uma tabela que você vai pegar. Tem algumas coisas que são comportamentais, tem algumas coisas que são culturais. Eu lembro, sei lá, por exemplo, na época que eu tava tocando a operação da D1, pra gente era uma coisa que era super importante. Esse cara tem cultura de desenvolvimento de solução interno ou ele contrata terceira? Porque na primeira reunião, se eu não soubesse essa informação, eu alongava a conversa, gastava o tempo do time de vendas e depois o cara olhava tudo. Ah, não, então a gente vai tocar interno. E poderia. E 3 meses, era um ciclo muito longo, né? Então sempre vai ter algumas coisas que é só o seu mercado, só a sua conta. Outra que a gente tinha. Aí na época mais quando a gente vende um produto de educação para B2B. Quando os founders vinham de baixo, eles eram caras que cresceram na carreira e a educação era uma coisa que mudou a vida deles, e era um cara que participava muito bem da decisão, e ele tinha uma cabeça de ESG, era 90% de taxa de conversão. Porque era uma coisa muito qualitativa, assim. Então, tipo, quando era uma pergunta do nosso processo comercial, é assim, cara, qual papel a educação desempenhou na sua carreira para você ser quem você é? O cara, não, tudo. Putz, porque eu vim de baixo, blá, 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 blá. Então, aqui a gente tá querendo fazer justamente isso para outras pessoas que estão... Beleza, foi, entendeu? Então, a gente precisa encontrar essas coisinhas e aí é como o Yoko falou. Não tá na resposta rápida, não tá na simplicidade também, né? Então, Fernando, fala aí na sua posição, que é uma posição de liderança, e para outros que ainda não estão do tamanho que a Evo está, não tem a estrutura que a Evo tem e que querem gerar resultado, entregarem um bom trabalho no ano que vem, qual que é a sua dica para um amigo íntimo, assim, qual seria essa dica? Boa, Vitor. Eu acho que a minha dica é não descarte suas hipóteses rápido demais. Muitas vezes você vem ali com uma hipótese clara e, lógico, uma hipótese bem baseada. E hoje em dia a gente fala no marketing um pouco cientista, né? Eu vejo o Lucas falar sobre isso no LinkedIn, é uma visão que eu acredito. E a metodologia científica ela é baseada numa hipótese que precisa ser comprovada. Só que, quando você precisa comprovar resultado rápido demais, você vai ali, tem uma hipótese, tenta testar ela, e o resultado não vem o quão rápido você gostaria, você tem a tendência a descartar as suas hipóteses. Então, se você tem uma premissa clara, sua premissa ela é baseada em uma realidade que você conseguiu descobrir ali por meio dos estudos de mercado, né? Porque o marketing nada mais é do que o estudo de mercado. Então, não descarte as suas hipóteses rápido demais, seria a minha principal dica para 2026. Muito bom, e ainda um gancho também do que o Ferpa falou, e eu estava conversando com o Fernando Pacheco do Internacional, que é o CMO lá da Evo Internacional, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que é assim, a galera não é muito boa de lembrar quanto tempo as coisas levam. Então às vezes eles estão desesperados com um pipe de novembro, que ele não foi criado em março. E todo mundo esquece esse detalhe, porque todo mundo olha o mês, o quarter e tal. Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa lembrar, relembrar e nos lembrar, porque a gente também quer resolver o problema. Quer ir lá, vamos ver o que é o ciclo mais rápido. O ciclo mais rápido, que o Yoko estava falando um pouco. Um ciclo bom, sei lá, 60, 70 dias. Da reunião para fechamento, mas e de antes da reunião, né? Para você pensar o quanto de novo mercado você vai expandir. Cara, se for 12 meses e você tá colocando vendas no meio do caminho,
vai rolar um desalinhamento e vai começar a dar uma frustração absurda. Então, lembrar o tempo que as coisas levam te ajuda a ver se tá bom ou se tá ruim. Porque às vezes você tá muito no começo de uma coisa e você tá esperando o resultado como se ela tivesse maturidade, né? Às vezes você tá ali esperando a performance de um vendedor, de um canal, né? Ou alguma coisa que gera um output maduro com alguém que nunca testou nada. Então a gente tomar esse cuidado, cara, qual que é o meu ciclo de vendas? Tal. Qual que é o meu ciclo antes disso? Tal. Ah, então eu tô trabalhando para final de 26 agora, né? Então, ter essa noção acho que pode ajudar a gente a fazer um 2026 mais estratégico, assim. Palavras finais? Gostei do que você falou, então acho que é tomar cuidado com o projeto verão, né? Esperar um milagre assim do nada. Se quiser ficar saudável, você tem que fazer academia e comer direito todo dia. Isso. Cuidado com o projeto verão. Parque, palavras finais? Palavras finais. Não, já fechou. Você falou bonito. Essas são falou as palavras finais. bonito. Falou bonito. Fernando? As duas palavras do Marcelo. Então, espero que tenha agregado. Tá um pouco quente essa sala aqui. Tá calor demais. Então, valeu. E mais coisas do Growth Conference em breve. Até o dia 2. Falou.